Boa tarde, boa tarde. Você está me ouvindo? Ah, tá. Sim. Oi. Oi, Boa tarde. boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Oi, agora, Olá, boa tarde. estranho, né? Será que estão atrasados para Os dois, apresentação? né? Pois é, Será que nós estamos na certa? É a, eu fui pela agenda ali do entrando no SEMEAD. eu também, Também, entrei também entrei lá. pela agenda. Agenda, sala, 6, né? É Isso. isso? Isso. Uhum. Não, sala 4, né? É, eu Não, 6. entrei salas, pela sala do Zoom lá na minha agenda. na minha agenda também. Não é É. sala Uhum. 6? Não, sala 4. Diz ali sessão de apresentações e trabalho, 6-online, embaixo de sala 4. Isso, essa mesmo. E o meu está dizendo 6. Ah, não, É sala sessão 4. 6. Desculpa, é 6 Isso. online. É. Tá, é sala 4. Perdão, tá Assessor certo. Paulo e moderador João Luiz, né? Uhum. É o Paulo Roberto Bersan e João Luiz. São 3 trabalhos. Vocês estão apresentando também? Sim, eu sei. Mas tá, cadê eles? Pois é. Nós Bom, estamos aqui presentes. quando eu entrei, disse que estava sendo Cadê? gravada, né? Pelo menos. Aham. Opa. Oi, gente. Olá, Olá. boa Então, vocês estão tarde. me vendo, Sim, bem? sim. Uhum. Excelente. Sim, Já metade do problema está resolvido, né? isso é bom. Que essa tecnologia de informação eletrônica, às vezes, enlouquece um pouco a gente, né? Deixa eu ver aqui. É, deixa eu pegar a programação. ah, Programação geral. Trabalhos. Administração pública. Ah, consegui. É, não. Pura, achei. Bom, somos três trabalhos, né? Um apresentado um com os autores Thaís e Samara, outro com Wesley e Sheila e, por fim, Jaqueline. Podemos seguir essa ordem? Por mim, tudo Pode bem. ser. A Uhum. ideia, portanto, é que vocês façam as apresentações, a orientação aqui da coordenação da área é que, bom, tem algumas opções, mas uma delas é que a gente faça as três já direto, né? Já liquide com essa ansiedade toda, e depois parta para os debates, inclusive com a participação de todos os membros da sessão. Pode ser assim? Então, a ideia é começar com Thaís, ok? Tudo bem. Posso colocar a apresentação? E, por gentileza. Por mim, quando o senhor der o ok. A palavra é sua. Fique à vontade, Thaís.
Bem, boa tarde a todos, então. Meu nome é Thaís. Estou aqui para mostrar para vocês a pesquisa, apresentar, que se chama Conectados ou Isolados, Percepção sobre o Teletrabalho e a Conciliação Trabalho-Família em uma Universidade Federal. A pesquisa foi feita por mim e pela colega Samara Vasterra. Então, sobre o teletrabalho, ele acelerou o uso do teletrabalho a partir da pandemia, né, do Covid-19, especialmente nas instituições, tanto públicas quanto privadas. Nas universidades federais, foi adotado o modelo de programa de gestão de desempenho, tá? E ele enfrenta desafios como a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal dos servidores. Mesmo depois do retorno gradual, né, às atividades presencial, nas universidades o teletrabalho permaneceu, exigindo adaptação estrutural, tecnológica e cultural nas organizações públicas, né? Então, a nossa pesquisa tem como objetivo investigar as percepções dos servidores técnico-administrativos de uma universidade federal acerca do teletrabalho, analisando as experiências desses servidores em relação à conciliação trabalho-família. Temos como pergunta de pesquisa: como os servidores técnico-administrativos de uma universidade federal percebem o teletrabalho em relação à sua conciliação entre trabalho e família? Como contribuição prática, esta pesquisa busca aprofundar a compreensão sobre essa adoção, né, do teletrabalho na administração pública, com foco na perspectiva desses próprios servidores que estão em teletrabalho. Como contribuição acadêmica, ela tem a necessidade de ampliar os estudos sobre o teletrabalho no setor público, porque ainda são bem escassos, sendo que na iniciativa privada, esses estudos já estão mais aprofundados, mas na pública ainda não. O teletrabalho, então, nós adotamos o conceito de que o teletrabalho é compreendido como uma modalidade de trabalho flexível, em que os empregados desempenham total ou parcialmente suas atividades fora da dependência física da organização, utilizando tecnologias da informação para realizar suas tarefas e se comunicarem. Na literatura, a gente achou várias percepções positivas e negativas, né? Então, estudos apontam como percepções positivas boa adaptação ao teletrabalho, aumento de motivação laboral, maior autonomia para executar as tarefas, eliminação do tempo de deslocamento, aumento da produtividade, melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redução do estresse. Mas existem estudos também que apontam percepções negativas, como intensificação da carga de trabalho, muita dependência das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, uso frequente de smartphone, e eles enxergam como fonte de distração que impactam negativamente a produtividade e a realização eficiente, né, das atividades. Dificuldade de se adaptar, distanciamento do vínculo com a organização e surgimento de problemas psicológicos também são apontados. O trabalho-família a gente adotou como sendo a coexistência de pressões que tornam difícil atender simultaneamente as exigências de diferentes papéis. Quando essas demandas de um papel dificultam o desempenho do outro, se instala o conflito, né, entre o trabalho e a família, que é caracterizado pela incompatibilidade entre pressões concorrentes, o que pode comprometer tanto o bem-estar quanto a produtividade do servidor. Embora vários trabalhadores escolheram o teletrabalho achando que iam melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, essa modalidade pode ampliar ainda os desafios já existentes, né? Como o prolongamento da jornada e interferência nas atividades que não são remuneradas. E a ausência de diretrizes específicas voltadas à realidade das instituições públicas pode intensificar esse conflito de papéis, sobretudo, né, entre os servidores que acumulam responsabilidades acadêmicas, administrativas e familiares. Então, como metodologia, a gente adotou um método misto, foram feitas coletas de dados em duas etapas. Primeiro, a etapa quantitativa, que foi aplicado um questionário nos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Pampa, né, a Unipampa. Esses servidores estavam em regime de teletrabalho, via Programa de Gestão de Desempenho. O questionário foi aplicado em junho de 2023
dos 379 servidores técnico-administrativos que estavam em teletrabalho na época, tanto no regime parcial quanto integral do teletrabalho, 199 participaram da nossa pesquisa. Foi enviado um Google Forms pelo e-mail institucional deles e por grupo de WhatsApp, né, de trabalho. Depois da etapa qualitativa, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, em quem que foram aplicados? Em servidores que demonstraram dificuldade na adaptação do teletrabalho, devido a esses desafios, né, entre trabalho e família, e conforme indicaram a menor pontuação do questionário que foi aplicado. E também servidores que manifestaram interesse em contribuir mais profundamente para essa pesquisa, né? As entrevistas foram feitas em julho de 2023, através da plataforma Google Meet, transcritas e analisadas através da técnica de análise interpretativa. Então, nos resultados, o regime de teletrabalho dos respondentes, a maioria estava em teletrabalho integral, tá? 58,3%, o restante parcial. Maioria homens, embora esteja equilibrado ali, maioria homens os respondentes, idade entre 26 e 66 anos. O que eles apontaram no geral? Que o teletrabalho facilita a gestão de tempo entre responsabilidade profissional e familiar, facilidade em administrar o tempo laboral, são capazes de planejar suas tarefas, cumprir metas estabelecidas, eles mantêm a autodisciplina, trabalham com melhor desempenho, e alguns disseram, 23%, que trabalham mais horas. As percepções positivas, né, de acordo com a pesquisa. Uso de tecnologias para reunião, eles apontaram como positivas. Comunicação com gestores e equipe. Facilidade em solicitar suporte técnico à distância. Melhoria percebida na qualidade de vida. Redução no estresse relacionado ao ambiente institucional. Como percepções negativas, uma pequena quantidade de respondentes, 27,6%, eles se sentem, têm a sensação de isolamento, e 7% consideram que o ambiente institucional é mais adequado em alguns aspectos. Tá? Essa experiência geral do teletrabalho, né, foi vista, então, como positiva por 78,9% dos respondentes. Então, e nas entrevistas, foi sugerido que o fortalecimento da comissão desse PGD tenha a inclusão de profissionais como assistentes sociais e psicólogos para avaliação contínua do impacto do teletrabalho. Sugeriram também a criação de um canal de comunicação institucional voltado aos servidores em PGD e à comunidade externa. Tá? E como conclusão, o estudo investigou, né, a percepção desses tais da Unipampa sobre o teletrabalho e a relação trabalho-família, utilizando abordagem mista. Então, os resultados indicaram melhorias na gestão do tempo, qualidade de vida e saúde mental, mas apontam também desafios como isolamento e sobrecarga. Recomenda-se a adoção de políticas institucionais flexíveis e apoio psicossocial para fortalecer o PGD, e contribuir para o debate sobre políticas públicas de gestão de pessoas, né, oferecendo subsídio para aprimorar o teletrabalho no setor público. Algumas referências que usamos. Muito obrigada. Excelente, obrigado, viu, Thaís? Eu só tenho que descobrir como eu paro a apresentação, que eu confesso que eu não sou muito mansa para o Zoom. Pois é, você sabe que eu também não sou muito ESC, especialista. Jaqueline, ESC já dá? Vamos ver? Não deu ESC. não deu? Não. Eu Tem vi uma um, indicação. tem um botãozinho vermelho que é o Stop Share. Ah, Ele stop aparece aqui share. para mim. É. Interromper o compartilhamento. Achei. Isso. Deu. Pronto. Obrigada, colega. muito bem. Opa, voltou, tinha dado uma travadinha. Pela ordem Wesley, não é isso? Ok. Sobre professores gestores. Isso. Quase, Deixa eu acho que compartilhar. estamos falando um pouco de nós mesmos, né? Eu sou Sim. chefe de departamento, tem ideia?
Eu também tenho experiência como gestor e por isso também o interesse pelo tema. Então, ótima tarde para todos, né? Boa Essa apresentação. pesquisa, obrigado, professor. O resultado desse artigo, ele faz parte da minha produção durante o doutorado em educação. Primeiro eu comecei pesquisando sobre gestão democrática, e aí outra produção foi essa, sobre a análise do perfil e atuação de professores e gestores, e um terceiro foi sobre conflitos de papéis desses professores e gestores. Então, aqui nessa segunda pesquisa, nesse estudo, a ideia é de analisar o perfil e a atuação dos professores e gestores nas instituições de ensino na região aqui de Curitiba, né? E aí, como contexto, de forma geral, né, além do fato de fazer parte da minha linha de pesquisa durante o doutorado, também tem que ser considerado aqui como ponto de contexto que nós estamos falando de uma mudança que tem acontecido de forma muito forte nos últimos anos, em que a educação superior tem passado por transformações muito grandes, né? Tem se aumentado a exigência por eficiência, por qualidade, por controle, que é o que alguns autores chamam de influência gerencialista, né? Essa visão de tratar a educação como métrica de eficiência. E, além disso, nesse contexto, temos professores que também atuam em vários papéis além do de docência. Então, professor como gestor, como pesquisador, como orientador, e acumula esses papéis. A própria existência e o acúmulo dessas funções acaba por criar tensões e desafios para a gestão de forma geral, né? E, além disso, a gente tem um contexto também específico para esta pesquisa, e por que nós escolhemos limitar para Curitiba. Na região aqui de Curitiba, nós temos, na época da pesquisa, nós tínhamos 54 instituições de ensino superior com graduação presencial. Então, é um ambiente, um contexto muito, muito interessante para a gente brincar sobre o assunto aqui, né? Com base nisso e levando em consideração esse contexto, nós limitamos então um problema que seria como os professores que assumem função de gestão de instituições aqui da região atuam em suas responsabilidades administrativas e quais fatores influenciam a efetividade dessa gestão. E o objetivo da pesquisa foi analisar o perfil e as formas de atuação desses professores gestores nessas instituições da região de Curitiba. Como o nosso referencial, claramente ele é maior do que isso, mas eu trouxe alguns itens que demarcam um pouquinho até o nosso posicionamento teórico, né? Então, Luck, Pacheco, Cervitelli, eles são importantes para contextualizar sobre a ideia de participação, de gestão coletiva e colaborativa, né? Ou prática colaborativa, até a efetivação da gestão democrática e participativa. Então, a partir desse contexto de ideal de gestão democrática e participativa, a gente tem um outro lado que é as exigências da gestão gerencialista, dizendo de forma mais prática, né? E aí a gente tem aqui como Araújo, Silva, Romano, Pacheco, que discute sobre essas competências que são atreladas ao papel de gestão. Também é importante para a gente, Huberman, que traz uma pesquisa muito interessante sobre o ciclo de vida do profissional professor e as diferentes fases que ele tem na vida como docente, né? E como pano de fundo, a gente foi para a nossa metodologia. A abordagem ela foi mista, qual e quanti, descritiva e interpretativa, e aqui o contexto foi, como eu disse, as instituições de ensino de Curitiba e região. Então, nós tínhamos 54 instituições de diferentes categorias e organizações, né? E nós partimos de um levantamento dos documentos institucionais, e aqui documento institucional, organizacional, foi principalmente como fonte
os sites institucionais, né? Como o MEC exige que as instituições mantenham informações claras sobre as suas organizações dentro do site, nós mapeamos dessas instituições toda a sua estrutura de gestão. Mas não das 54, nós filtramos, usamos o censo para isso e filtramos as 22 instituições que tinham alunos acima da média de matrícula de alunos graduados. Então, as 25 instituições com mais alunos graduados aqui na região. Destas, nós mapeamos toda a estrutura de gestão de todas as funções que envolve professor em papel de gestão e chegamos a 793 professores em função de gestão. E aí nós mapeamos esses professores com informações de contato que estavam abertas, né? E convidamos para fazer parte da pesquisa. Iniciamos a pesquisa com 106 deles aceitando participar, e nesta etapa estávamos com 89, em etapa de entrevista e levantamento quali, né? Então, nós fizemos levantamento dos documentos e informações do site. Nessa segunda etapa, entrevista semi-estruturada com esses professores, né? E aí, nessa primeira etapa, em que a gente se debruçou a coletar os dados das instituições, dessas 25 instituições, nós tentamos generalizar, de alguma forma, a estrutura formal dessas instituições. Logicamente, tem uma exigência do MEC, uma exigência institucional do que elas deveriam ter como estrutura básica. Mas, além disso, nós notamos alguns padrões de comportamento e que diferencia muito claramente o que é faculdade, o que é centro universitário, o que é universidade e o que é instituto federal, né? E que vai além do que a distinção entre, por exemplo, a exigência de estricto ou de estrutura de estricto para a universidade ou a não exigência para a faculdade. Nós notamos algumas organizações mais enxutas e uma hierarquia mais curta para a faculdade e centro universitário, enquanto universidade e instituto federal, uma estrutura de hierarquia mais alongada, né? Claramente a função mais presente para os professores gestores é coordenação de curso de graduação, né, com 66,71%, e diferença, como eu disse, uma diversificação maior entre as públicas, e aí a gente notou uma diferença entre privada e pública. Entre as categorias, né, entre as organizações acadêmicas, não muita diferença, tem esse padrão dos quatro. Agora, entre pública e privada, sim, né, com privada sempre mais enxuta e centralizada, enquanto pública mais diversificada e com gestão colegiada, né? Outra etapa da nossa pesquisa foi entender um pouquinho o perfil desses professores, gestores, e aqui a gente utilizou como base o estudo de Huberman, que trata do ciclo de vida desses professores e divide esse ciclo em 6 etapas, basicamente. E aí nós confrontamos com os nossos achados, né? E aí nós temos um perfil de professores gestores em que 45% tem menos de 5 anos como gestores, sendo que 75% deles têm até 10 anos de atuação como gestores, independente da função. Nós vimos também que essa predominância, né, da faixa 3 e 4, principalmente, né, ou 2, 3 e 4, que tem a ver com as etapas de crescimento. Então, de acordo com Huberman, né, essa segunda etapa que é a de crescimento, em que ele está expandindo e processo de iniciação de participação em iniciação científica, orientação, ele está se consolidando como professor, né, como docente. Diversificação, etapa de diversificação também, em que ele inclui pesquisa, que ele inclui outras ações além da docência, começa a flertar com gestão mais forte, né? E uma frequência também maior no reposicionamento. E aqui no reposicionamento é quando o Huberman diz que os professores começam a direcionar para 2 linhas específicas, que é ou ir para uma tendência de
aposentadoria ou diminuir a sua carga ou direcionar especificamente para estricto, né? E se localizar lá. Então, a maioria dos professores gestores com uma prevalência nessa fase de diversificar e de começar a pensar em se reposicionar, né? E 72, quase 73%, logicamente por uma força até da estrutura, são doutores, né? Sobre formação continuada, a gente viu uma diferença, não tem uma frequência muito expressiva de uma organização formal, né, de formação continuada, que isso aconteça formalmente, né? Mas a gente notou algumas discrepâncias, por exemplo, apenas 6,8% dos gestores que estão em instituição pública receberam formação continuada oferecida pela instituição, enquanto 46% das privadas declararam que sim, né? E aí as privadas também têm uma probabilidade, uma chance, um risco de 2,2 vezes maior de ter capacitação formal diferente da pública, né? E até os conteúdos, né, os itens que são tratados nessas formações têm a ver, e aí a gente começa a ver essa predominância do perfil mais gerencialista, mas formações em liderança, em gestão, em organização, uso de tecnologia, que tem a ver com essas exigências não pedagógicas, e sim mais acadêmicas e mais administrativas, né, da função de gestão. A gente, no nosso estudo e nos achados, a gente conseguiu entender que as estruturas estão cada vez mais enxutas, com um perfil que pode ser chamado de neoliberal ou uma mão gerencialista, né, que tem uma predominância de um perfil que favorece a eficiência, mas que limita até certo ponto a autoridade e a autonomia. A gente tem uma estrutura de formação de gestores que ainda é fragmentada, que mostra uma desigualdade entre as categorias, né, entre as organizações, né? E também a gente encontrou a ideia de que essas competências interpessoais, elas se mostram mais críticas ao ponto que as relações são tão importantes do que as técnicas, né? Algumas implicações que a gente encontrou aqui, nós entendemos que tem que ter, nesse contexto que nós estamos institucional e social, a necessidade de políticas institucionais que trabalhem mais formação continuada e que a gente deveria ter discussões sobre estrutura administrativa que consiga equilibrar eficiência e participação, né? Já que a gente tem como premissa, né, essa ideia de que colaboração e cooperação ela é melhor do que uma decisão autoritária e autocrata, né? Conclusões aqui. Tem uma predominância de perfil de gestor com alta titulação, mas com pouca experiência administrativa. Estruturas organizacionais refletem aquela racionalidade gerencial de minimizar ao máximo a estrutura e enxugá-la, né? A formação continuada é um diferencial das instituições privadas em detrimento às públicas, e a gente entende que poderia ter para pesquisas futuras estudos comparativos em outras regiões, para a gente conseguir perceber se esse comportamento se repete, e são considerando outros modelos de capacitação para a gente entender se, além dessa formação continuada dita formal, tem outras formas de gestão do conhecimento ou de aprendizagem que poderiam influenciar a gestão, né? E é isso, aqui são algumas das referências que constam no artigo e eu encerro por aqui, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, por fim, partimos para a última apresentação da professora Jaqueline. Fique à Ok, vontade, vamos lá. professor. Vamos ver se... deixa eu aqui.
Estão vendo no slide? Sim, mas ele... Ah, ok, perfeito. Tá, ok. Então, meu nome é Jaqueline Amantino de Andrade, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Ciências Administrativas. Vou apresentar o trabalho, a Embrapa na construção de capacidades nos pequenos municípios do Nordeste, a experiência da rede leiteira de caprinos da Paraíba e Pernambuco. Colocando um pouquinho, assim, esclarecendo, esse trabalho ele decorre de algo que emergiu num processo um projeto de pesquisa que eu estou encerrando agora, nesse final desse ano, em relativo à questão de capacidade, discutindo as capacidades estatais dos pequenos municípios do Nordeste. Então, esse trabalho foi decorrente de ter emergido, chamado a atenção na equipe, a importância da Embrapa nesse processo, né, nesse processo específico do arranjo da rede leiteira de caprinos da Paraíba e Pernambuco. Então, aqui a gente contextualiza um pouco sobre a Embrapa, né? A Embrapa é uma empresa pública criada em 1972 para gerar novas tecnologias, apoiando as estratégias de implementação de grandes agroindústrias de uso intensivo de capital no Brasil. Em 1992, ou seja, 20 anos depois, ela se tornou a coordenadora do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, CNPA, recém-criado, integrando também o Sistema Nacional de Inovação Agrícola. E em 2002, ele adotou o sistema Embrapa de gestão para organizar suas redes, projetos de PDI e pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir de macro programas organizados em portfólios e arranjos. É uma empresa que é totalmente descentralizada, né? Está tem uma capacidade em todo o tecido do território brasileiro, né? São mais de 45 unidades que se organizam por linhas de produto, temáticas e ecossistemas. No caso específico, a gente chama atenção, nós estamos falando uma rede que está vinculada à agricultura familiar, né? Que se demarcou, né? A agricultura familiar passou a ter centralidade no país com o Pronaf em 1996, e com o reconhecimento, né, da categoria da agricultura familiar em 2006, né? Então, a Embrapa, né, quer dizer, a gente trouxe um questionamento como a Embrapa tem contribuído na construção das capacidades de rede, da rede de leiteira de caprinos nos estados da Paraíba e de Pernambuco, uma vez que ela se diferencia, ela foi formada para atender o agronegócio, ela não foi formada para trabalhar, né, com a agricultura familiar, né? Então, essa foi essa grande pergunta que a gente trouxe na nossa pesquisa, e o que nos chamou a atenção, então, a unidade que dá apoio para essa rede a Embrapa Caprinos e Ovinos, que se localiza, né, a unidade, ela se localiza em Sobral, no Ceará, né? Aqui a gente põe tem um mapa, né, que a gente pode localizar. Então, lá o Ceará, e aonde está localizada a própria
a própria rede, né, os municípios que compõem essa rede leiteira de caprinos, que, diga-se de passagem, é a maior rede leiteira do Nordeste, atualmente, né? A fundamentação teórica que nós trouxemos são a ideia das capacidades e desenvolvimento, trazendo a ideia básica, né, do institucionalismo histórico, que vai trabalhar com as capacidades burocráticas para o desenvolvimento econômico, né, o institutional building, né, conhecido. Também a ideia de capacidades a partir da abordagem do Amartya Sen, do desenvolvimento como liberdade, ou seja, as capacidades como efetivações de bem-estar. E a outra referência que nós estamos adotando na nossa pesquisa, que é a ativação das capacidades estatais. Isso tem sido desenvolvido pelo professor Roberto Pires e pelo professor Alexandre Gomide, já faz alguns anos, né? Já faz mais de uma década, eles vêm trabalhando com as capacidades estatais e as políticas públicas, e a gente, então, adotou a ideia mais recente que eles vêm trabalhando de ativação das capacidades estatais, né? Ao adotar os arranjos territoriais como unidades de análise, buscando compreender as estruturas, recursos e habilidades, como as estruturas, recursos e habilidades operam pela ação de múltiplos autores, na ativação dessas capacidades, considerando duas dimensões dessas capacidades, que são a técnica administrativa, em que a gente considera elementos de legalidade, legitimidade, recursos fiscais, financeiros, programas e projetos, e a outra dimensão, que é político-relacional, que trata da questão da articulação institucional e das associações e coproduções entre os atores. A metodologia de pesquisa, uma pesquisa qualitativa, né, que trabalhou com método processual, que a professora Anne Langley vem trabalhando há algum tempo dentro da área de estudos organizacionais, apoiado pelo método hermenêutico dialético, que já vem, né, já faz pelo menos 2 décadas que a professora Maria Cecília Mignano trabalha nas suas pesquisas na área de saúde, né? A ideia fundamental por esse método é acompanhando o acompanhamento dos dados em processo, de modo a traçar ao longo do tempo eventos significativos, bem como aprofundar o entendimento da formação de fatos e a partir de uma da dinâmica de episódios, demarcando as particularidades. A coleta e análise de dados se baseou fundamentalmente em uma pesquisa documental e se foi utilizado a análise de conteúdo. Bom, os resultados que nós temos, né, vem dentro dessa análise processual. A gente identificou, no final dos anos 90, a criação a criação de caprinos para a produção de leiteira, um pouquinho, né, foi se destacando nesses pequenos municípios dos cariris paraibanos. Eu falo cariris porque eles são conhecidos como Cariri Ocidental e o Cariri Oriental, né? São um conjunto de 23 municípios, sendo criadas associações de produtores e instituído um programa o programa de leite da Paraíba, financiado pelo Pronaf, e instalada uma usina de beneficiamento no município de Monteiro, né, que é um município-chave, né, é o maior município porque eles são muito pequenos, esses municípios, a maioria eles têm até 10.000
habitantes. Então, o município de Monteiro se destaca porque ele tem mais de 30 mil habitantes. Então, começa tudo aí, né? E começa tudo aí no sentido de levar esses criadores a trabalhar com os caprinos, porque, em termos da sua identidade, com, a, com, a, com os caprinos, que é o contexto, né, onde eles estão inseridos, é o contexto do semiárido brasileiro. Então, é uma preocupação, né, porque o caprino ele é aquele que é o que mais se adapta à condição da seca no semiárido brasileiro. E, bom, ele começa toda essa organização desses produtores, né, apoiados por esse programa, que é um programa de combate à pobreza, que é financiado pelo Banco Mundial. E eles começam a se organizar, esses produtores, começando o século, começando os anos 2000, né, é estabelecido nesse território um pacto chamado Pacto Novo Cariri, né, a partir da associação, né, entre SEBRAE, já uma associação dos municípios que já se destaca, o próprio projeto, esse projeto da Paraíba, que é o projeto Cooperar, né? Além de acrescidos, né, do Banco do Nordeste, da Emater, que ainda era ativa, e a Embrapa. A Embrapa aparece como um ator coadjuvante nesse momento, né? É, nesse momento também, o Pacto do Cariri ele se restringe, ou seja, a rede começa a ser formada apenas pelos pequenos municípios do estado da Paraíba, né? O que vai mudar isso é em 2004, que um fato, né, que vai se chamar, são vários fatos que vão transformar as capacidades institucionais, e também as capacidades, vão se trabalhar com as capacidades técnicas, no sentido de que a Embrapa, por exemplo, ela vai compor, né, vai ser membro de um comitê gestor do projeto Dom Helder Câmara, que é um projeto que é financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA da ONU, e é executado já pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, né? Então, começa uma mudança no sentido, né, da institucionalidade, que vai dar aporte às capacidades institucionais e técnicas que vão dar aporte a essa rede, né? Daí, dentro dessa dinâmica, então, vão ser inseridos, além dos 23 municípios da Paraíba, vão ser inseridos mais 10 municípios de Pernambuco, por conta do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, o PRONAT, do MDA, né? E dos programas, que também têm uma importância muito grande na condição institucional e desses municípios, no que concerne também o apoio, que é fundamental, isso para o apoio da rede, que é os programas, né, desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né, em especial o 1 milhão de cisternas, quer dizer, o P1MMC, são as cisternas de água de beber, que essas cisternas têm uma importância muito grande na mudança, né, do que acontece no semiárido brasileiro, né, no desenvolvimento, né, de uma perspectiva de convivência com o semiárido,
né? E tem isso já vem sendo estudado sobre isso, e também que é um outro programa, e também vinculado ao MDS, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, é essa institucionalidade dos programas federais são fundamentais no apoio e fortalecimento dessa rede. Bom, e, ao mesmo tempo, no território, a Embrapa ela se destaca dando apoio de assistência técnica para as usinas e os produtores, especificamente num documento que eles têm para poder conseguir o financiamento do Pronaf, que é o DAP. Isso é interessante porque, em termos gerais, apesar do Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola ter indicado que a Embrapa deveria assumir essas funções de assistência técnica rural, isso não se consolidou em termos de Brasil, mas no caso da rede, isso vai ser desenvolvido, ou seja, a Embrapa vai assumir essa importância de trazer capacidades técnicas para eles darem apoio aos produtores e, principalmente, dar apoio para o desenvolvimento das usinas de beneficiamento, que começam a ser implementadas em todo esse território. Que, na realidade, elas chegaram, no quantitativo delas, se não me engano, chegaram a 15. Agora parece que estão em funcionamento apenas 12. Além de contribuir para o desenvolvimento de capacidades técnicas, foram favorecidas também as relações institucionais nos municípios, né? Esse também é um ponto, quer dizer, faz essa dinâmica da operação, né? De uma cadeia, né? Começa de cadeia de produção de leite e de produtos, né, derivados do leite caprino, começa a se ampliar dentro em todos os municípios, envolvendo cada vez mais um conjunto de atores que são fundamentais para isso. Bom, aí nós passamos, então, quando se fala da consolidação da rede leiteira de caprinos e as novas estratégias. Aí, nesse aspecto, a Embrapa vai adquirir um papel central, né, no desenvolvimento da rede. Inclusive, é uma coisa que chama atenção quando que se instala no município de Campina Grande, onde tem uma outra unidade, que é a unidade de algodão, vai se instalar um escritório específico para dar apoio, que é o pessoal da Embrapa Caprinos e Ovinos, que vão ser transferidos para esse escritório em Campina Grande, para estar mais próximo, para fazer toda a atividade de apoio para a rede, né? Então, isso que chama atenção é que, dentro das próprias diretrizes, para que isso pudesse acontecer, dentro das próprias diretrizes da Embrapa, você tem uma mudança específica que permite esse movimento, né, de apoio, de fortalecimento da rede, né, a partir de 2011, com o Plano Brasil Sem Miséria, porque a Embrapa colocou dentro das suas diretrizes gerais a ideia de que ela tem que contribuir para a inclusão social e produtiva da agricultura familiar. Isso ainda não era tão evidente, mas aí, a partir de 2011 estava nas diretrizes da própria empresa. E também um outro aspecto que foi importante, porque ela adotou uma nova abordagem em relação à inovação. Ela vinha de uma tradição de transferência
tecnológica. E ela passou a adotar uma abordagem interativa para a inovação. E isso tem um aspecto muito importante no sentido do que eles vão fazer em conjunto com os agricultores familiares a partir de então, né? Então, eles, em 2014, eles vão ampliar essa sua capilaridade na região ali, desses territórios, e implementar, né, um apoio à rede para fortalecer e aumentar a sustentabilidade dos sistemas produtivos e da rede de unidades de beneficiamento, bem como a comercialização, né? A partir de um projeto chamado CISCAP. Esse envolvimento é tão grande que ela começa a adotar um pressuposto de desenvolvimento tecnológico, né, com os parceiros. E isso é uma, né, ou seja, uma inovação colaborativa. Ela começa dentro das suas práticas, que em outras unidades permanecem as bases, né, de transferência tecnológica, né, mas ela começa a trabalhar sobre esses pressupostos, né, de inovação colaborativa, que tem contribuído com a capacidade técnicas, relacionais e institucionais no território, sendo posteriormente incluída no portfólio da inovação social da Embrapa, ou seja, a Embrapa, em termos nacionais, criou um portfólio específico de inovação social. E a primeira experiência que foi trazida para esse portfólio foi a rede de caprino, cultura de caprino, de leiteira de caprinos da Paraíba e do Pernambuco. Essa rede, ela começa, né, ela é uma base para para o desenvolvimento desse portfólio de inovação social proposto pela Embrapa, né, que foi criado em 2018, com alvo estratégico promover a inserção social dos agricultores familiares mediante o fortalecimento de sistemas agroalimentares localizados, o CIAL, né, por meio de intervenções orientadas pelos princípios da inovação social. O programa tinha, porque ele já se encerrou, dois objetivos de componentes, né, fortalecer e apoiar as redes associadas à agricultura familiar da produção, processamento e comercialização de produtos derivados de caprino e ovinos, com identidade territorial, que é o caso da rede que nós estamos tratando, e fortalecer e apoiar estratégias coletivas de conservação e uso de agrobiodiversidade com diferenciais para a valorização dos territórios e o acesso de mercados de semente e agroecológicos. No caso específico da rede, né, a preocupação foi fortalecer a produção, o beneficiamento e a comercialização de derivados lácteos com qualidade diferenciada, dando uma identidade regional associada à agricultura familiar, visando impulsionar sua inserção social e produtiva por meio de 5 eixos, que são esses eixos de fortalecimento, melhoramento e ampliação. O que chama a atenção nesse caso é que vai se desenvolver isso no sentido, quando eles estavam trabalhando já no CISCAPRE, se tornou evidente a necessidade de dar mais autonomia para essa rede, no que concerne ao beneficiamento e à comercialização, porque essa rede, quando passou, né, quer dizer, ela ficou dependente do PAA, né, da aquisição de alimentos,
do PAA. Então, havia a preocupação nesse momento era para dar um impulso de tornar essa rede sustentável e também autônoma, não ficar só dependendo de um mercado, chamado mercado institucional, mas que gerar mercados alternativos para que era uma grande preocupação de todos no sentido de dar gerar mercados alternativos para esses produtos, né? Então, aqui a gente apresenta as nossas considerações finais, porque o processo continua, porque o, esse, essas ações desenvolvidas pelo Nova Social, elas foram desenvolvidas quando da pandemia, né? Começaram a ser desenvolvidas um pouquinho antes e pegaram todo o tempo da pandemia, né? E além de outros entraves que eles vivenciaram. Então, findado esse momento, a gente está já em um outro momento da rede que começa a se um novo ciclo, né, no fortalecimento na consolidação dessa rede, que se vincula a um novo, a um novo contrato, né, a fase 3 do projeto Dom Helder Câmara, né, com o financiamento da FIA. Então, que começou essa fase 3, foi conveniada no final do ano passado e está sendo implementada agora. E o que a gente já observa é que a Embrapa não é mais o ator mais central, né? Ele é um ator que está compondo com outros atores no sentido de fortalecer não só essa rede, como também outras experiências que têm se destacado aqui na nossa região Nordeste, especificamente no semiárido brasileiro. Bom, as nossas considerações finais, por isso não são conclusões, são considerações finais para o ciclo anterior, né? A primeira consideração é que quando foi implementado o Pacto do Novo Cariri, o que a gente vai ver mais é exatamente o que acontecia nos projetos nesse período, que estavam muito apoiados dentro da ideia de desenvolvimento de capacidades de bem-estar dentro do sentido proposto pelo SEM, né? Isso é fundamental, porque quando a gente quer falar em emancipação e autonomia, esses princípios são necessários. Com a inserção do MDA e do PRONAT, o PDHC e outros projetos que se envolveram, a gente vai vendo um desenvolvimento de capacidades institucionais. E o nível federal tem uma importância muito grande, mas mas encontra também limites. A gente vai ver os limites no desenvolvimento dessas capacidades institucionais, principalmente quando a gente considera o desmonte que aconteceu de 19 a 22. Então, todas as políticas passaram por o que a gente chama hoje do desmonte das políticas públicas federais. De qualquer forma, o que a gente também observou é que, apesar desse desmonte, e se havia uma dependência desse recurso, dessas bases institucionais e de recursos federais, no nível estadual e no nível municipal se encontraram alternativas para dar suporte para a rede, né? E agora, depois, finalmente, a gente vai dizer, e dentro desse suporte, a gente destaca a Embrapa, o papel da Embrapa, né, que foi fundamental na sustentação
desses projetos de forma técnica e institucional, né, relacional, no território, e que abriram, né, deram condição para que se abrisse para novos caminhos e em que se consolida essas cadeias alternativas, né, de, da agricultura familiar aqui no nosso Nordeste brasileiro, nesse contexto de pequenos municípios que são muito batalhadores há muito tempo. Então, eu agradeço a todos pela atenção, né, e encerro a minha apresentação. Obrigado, professora. Bom, eu não me apresentei, né, no início. O meu nome é João Luiz Passador, como está escrito aí. Quero dizer, antes de mais nada, que Passador é apenas um sobrenome, não é nenhuma vocação do submundo do crime, né? E também não é uma liberalidade acadêmica. Em geral, tem alguns problemas com os alunos de graduação que acham que não terão problemas em serem aprovados na disciplina do professor Passador. Mas, de todo modo, é um sobrenome de origem vêneta, não é incomum sobrenomes vênetos terminarem em consoante, como Milhor, Trevisan, Cavalim. Mas os meus antepassados, o sobrenome vem de uma atividade profissional, eles passavam pessoas entre margens de rio. O Vêneto é uma região muito irrigada, muito agrícola, né? Custava muito caro construir pontes, então eram os passadores de pessoas e mercadorias. Bom, enfim. Sou professor titular aqui do Departamento de Administração da FED Ribeirão Preto, coordeno com a minha esposa um centro de estudos em gestão e políticas públicas. Sou líder do tema faz muitos anos, que é o SEMEAD, e sou chefe de departamento, né, como já adiantei. Acho que, na verdade, todos esses trabalhos me despertaram muito interesse, porque tem a ver com coisas que trabalhamos, né? Aqui no G-Public, a gente... Então, gestão e políticas públicas é o substantivo, e o adjetivo pode ser qualquer coisa, né? Então, saúde, educação, artes e cultura, geração de emprego e renda, enfim. E, e, no fim das contas, a gente acaba trabalhando com muita coisa, né? Sempre sobre essa ótica do planejamento da gestão no setor público. É bom, vou fazer um comentário aqui de cada um dos trabalhos. Primeiro, eu gostei muito de todos, né? Essa discussão sobre o papel do teletrabalho é uma discussão bastante recorrente hoje em dia, né? Mas a perspectiva do trabalho feito pela Thais me chamou a atenção pelo seguinte: nós estamos falando, você é professora no departamento na Faculdade de Administração Pública da Unipampa, campus de Santana do Livramento? Na verdade, eu sou Thay. Aqui, sou Ah, Thay. você está aí. Isso, eu não sou professora, eu sou Thay. Essa É. pesquisa foi desenvolvida durante o mestrado em administração, né? A minha colega e eu cursamos, já terminamos agora, mas eu sou Thay lotada na reitoria. Na reitoria. Isso. Nós estamos em teletrabalho. A minha Entendi. lotação é lá em Bagé, que fica a 160 quilômetros daqui. Mas como eu sou natural de Santana do Livramento, eu ocupo o campus Livramento, né? Aqui quando eu quero vir presencialmente. Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Porque a Unipampa é multicamp. São quantos? 8? Né? 10 campos mais a reitoria. E a reitoria tem sede em Bagé. Em Bagé. E tem um campus em Bagé também, mas ficam separados. Entendi. Bagé é a maior.
da Não, na cidade verdade, Uruguaiana é a maior. é a maior. É, Então, você está falando de Santana do Livramento, que é uma cidade fronteiriça, né? Atravessou a rua, está é, no Uruguai, é isso, né? exato. A pesquisa que você fez dos tais foram em todos os campi? Nos 10 campos. Ah, entendi. Nos 10 campos e reitoria, era todo mundo que fazia parte do teletrabalho, tanto presencial quanto integral, né? Entendi. Qual é a maior das cidades dos 10 campi? A maior das cidades em extensão, eu acredito que seja Uruguaiana, assim. Quantos mil habitantes? Ai, vamos ver. Acho que cerca de 90 mil, se não me engano. Todas elas têm mais ou menos esse tamanho, 90 mil, 100 mil? 100 mil por aí. Não, tem Dom Pedrito, que é pouquinho, não vou saber lhe dizer exatamente. Sim. Jaguarão é pequeno. Mas ninguém mais que 100 mil, é isso? Não, até vou confirmar Uruguaiana, mas Sim. acredito que se tenha pouco mais que 1.000. Vamos ver. Desculpa estar te perguntando Não, essas coisas, Thaís, porque eu estou. Então, assim, veja. O mundo do teletrabalho é uma combinação entre tecnologia de informação eletrônica, que tem um impacto imenso sobre o trabalho mesmo, né? Hoje em dia, se você não precisa, para produzir valor, você não precisa estar mais próximo ao lugar de trabalho. Se você for para uma montanha e tiver um Starlink, está tudo certo, né? É uma revolução, na verdade, institucional. Não só estar numa montanha, você pode estar numa montanha na Mongólia, né? Que alguém te manda uma mensagem às 3h30, às 3h40 você está respondendo. Então, assim, até o mundo institucional da proteção do trabalho, tudo isso deu uma complicada geral, né? E finalmente se socializou por conta da pandemia. Bom, como toda tecnologia, a gente sempre tem beneficiários e vítimas, né? Quando a modernidade metal mecânica criou o carro, não é isso? Um negócio que te leva rápido de um lugar para o outro, com segurança, conforto, mas também produziu esse inferno da poluição, da aerodispersão de combustíveis fósseis nos grandes centros, com a criançada tendo que fazer inalação no inverno, e uma quantidade de mortes por acidente. Então, assim, sempre tem esses dois lados, né? Obviamente, que a base tecnológica de informação eletrônica produziu o mesmo efeito, né? Mas aí, assim, o seu trabalho aponta para questões interessantes, porque, assim, o fato de você poder estar numa montanha se comunicando via Starlink com outro lugar, significa que você não convive mais fisicamente com os colegas de trabalho, mas convive com os filhos, né? Convive com a esposa e com o cônjuge, ou convive com o vizinho, e não põe mais terno e gravata, mas fica de pijama, ou terno e gravata só da cintura para cima. é. E você dorme em cima do computador. Quer dizer, há, de fato, um processo importante, né, de transformação. O que a gente, de fato, tem que estar aprendendo é como é que a gente convive com isso, né? Como parece ser um túnel sem volta, no fim das contas, a sensação que dá é que o que tem de melhor, ou a melhor saída, é, de fato, o sistema híbrido, né? Eu e a minha mulher ficamos aqui engaiolados em casa, como todo mundo, né, durante a pandemia. Para nossa sorte, os filhos já tinham saído do ninho, né? Então a gente tem um apartamento grande, só para duas pessoas, e a gente não teve grande. Às vezes até minha mulher fala assim, mas que saudade da época da pandemia. Porque, de fato, ela trouxe alguns benefícios, né? A gente sabe que uma das coisas mais difíceis no mundo é mesmo gente, né? E às vezes você tem a possibilidade de evitar certos convívios, mas também tem o lado das perdas, né? Então, o que eu acho que o seu trabalho ele tem um sistema de informação. Eu te perguntei sobre a Unipampa, porque a minha pergunta é se você acha que a sua pesquisa sendo feita
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feita. Eu estou falando isso porque elas são lotadas, estão instaladas em grandes centros urbanos, né? Então, ou fizessem em São Paulo, né? Você acha que eu obteria os mesmos resultados? Porque a sensação que eu tenho é que alguém que está em Uruguaiana, ou que está em Santana do Livramento, ou que está em Bagé, tenha uma relação física com o trabalho muito diferente para quem mora num centro urbano de 10 milhões de habitantes, por exemplo, né? Então, essa eu acho que seria. Estou falando isso porque bom, obviamente, seu trabalho me despertou muito interesse e eu acho que ela tem que formar racionalidade útil para o gestor tomar decisões, né? Uhum. Ou, por exemplo, se o híbrido significa uma vez ou duas por semana presencial, tá certo? Ou o quanto isso estabelece, de fato, uma relação de motivação, felicidade e produtividade no trabalho, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta para você pensar numa finalização do seu trabalho nesse sentido, né? Para assim, até que ponto os resultados da minha pesquisa têm uma vocação de universalização, né? Ou não, né? Ela pode estar ela pode estar ligada também a uma série de outras variáveis que pode alterar essa relação de confortos e desconfortos em relação ao teletrabalho, ou as outras possibilidades do sistema híbrido e coisa do gênero, né? Então, se eu puder aqui te dar uma contribuição, é um pouco nesse sentido, né? Se os seus colegas, se os seus colegas da USP, se os colegas de técnico-administrativos, né, responderiam semelhante, né? Fica uma pergunta, inclusive uma sugestão de pesquisas futuras, né? E eu acho que também transformaria o seu trabalho num esforço de divulgação futura, né? Quer dizer, a difusão acadêmica, esse seminário que tem essa função, né? Você chegar aqui, apresentar e conversar com os colegas e incorporar no seu trabalho eventuais melhorias que tornem ele mais competitivo, né? Para você convencer um editor aí a publicar o seu artigo, né? Tudo bem? Professor, posso falar, só complementando o que o senhor falou, seria realmente interessante aplicar em São Paulo ou algum lugar, né, muito maior assim que o nosso estado, até para ver como servidora, a minha percepção, né, como servidora, é que teriam vários pontos em comum. Porque aqui, por mais que seja uma cidade pequena, da minha casa até a Unipampa eu levo 10 minutos de carro, talvez da sua casa até a universidade leve muito mais, mas Não, como eu problemas estou em de... Ribeirão Preto, é curto, Ah, é menor, 20 sim. minutos. Mas eu acredito que problemas de estacionamento, trânsito, tem em todo lugar, né? Que foi uma das melhorias vistas, né, na nossa pesquisa. Mas também tem a parte psicológica de cada um. Foi um percentual pequeno e mais nas entrevistas que apontaram, mas sim, uma das sugestões foi ter apoio psicológico para o servidor. Já existem psicólogos aqui na Unipampa, né? Mas voltados para os servidores em PGD, né? Foi uma das sugestões. E só que nem todos estão em teletrabalho integral, né? A reitoria, sim, a maioria tem teletrabalho integral, mas campus não tem como ser integral. Alguns ficam parcial, mas campus é impossível integral porque tem os Atendimento ao alunos. público, como é que você faz? Claro, não tem como. Às vezes acontece o revezamento entre os servidores, mas 3 vezes por semana o servidor tem que estar aqui presente, Pelo menos. né, para atender. Então, é quando o setor permite, quando o trabalho em si permite, né? Eu estou lotada na contabilidade, então o meu trabalho é via SEI, é mais documento ali via SEI, né? Então, para mim, é muito favorável. Então. Mais fácil, sim. Mas, claro, essa é a minha percepção como TAI, né? E pensando na pesquisa em si, seria ótimo, professor, a gente aplicar aí, quem sabe a gente aplica em São Paulo. Pois, vamos pensar nisso. Né? Tá ótimo. Tá bem, muito obrigada pela sua Imagina, contribuição. eu que agradeço. Muito obrigada.
Bom, eu já emendo para o Wesley que, no fim das contas, está muito ligado essa conversa, né? Eu, como sou um professor gestor há muito tempo, esses dias mesmo estava vendo o meu currículo, né? Eu tenho 21 anos de USP, e antes disso eu tive em outras universidades, né? Eu sempre tive cargo de gestão. A gente sempre, por várias razões, né? Porque eu sempre gostei de ter um certo protagonismo e sempre aparece aí uma verbazinha de representação, né? Também não preciso ser aqui tão sacerdote, né? Mas, de fato, com o passar do tempo, eu acho que algumas coisas aconteceram. Primeiro, de fato, ele está aí, o Wesley? Ou ele saiu? Eu acho que ele não está na chamada. Não. Fabiano. Será que ele caiu? Olha, ele já saiu faz um tempo. Então, eu estava vendo aqui que ele não. Bom, enfim. Bom, mas então, Ele deve ter mas caiu, de certo? todo modo, o trabalho dele assim, a gente tem, de fato, um processo de hipertrofia do controle. Eu acho que isso é uma disfunção, de fato, como ele aponta, do modelo do gerencialismo, né, no New Public Management. Isso é um fenômeno que aconteceu em escala mundial, né? No caso do Brasil, foi o Bresser Pereira. O Bresser Pereira colocou embaixo do sovaco um livro que se chamava Reinventando o Governo, de dois autores americanos chamados Gebler e Osborne, que tem muito a ver com os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos eles têm uma fixação pelo poder local, estão um pouco se lixando para o governador, e o presidente é quase uma alucinação. O que interessa para eles é o promotor, o juiz, o prefeito, o vereador. Bom, e aí esses caras criam um modelo de padrão privado de gestão aplicado ao setor. Ah, ok. Muito bem-vindo, Fabiano. Agradecemos a preferência. É, é, e aí, esses padrões de gestão privada aplicados ao setor público, né? Então, noções de lucratividade, eficiência. E eu nunca mais me esqueci que o Brescia Pereira, num evento científico que eu participei na Espanha, ele tomou um sarrafo de um cara chamado Bernardo Klicksberg. Klicksberg é um judeu argentino que é consultor do Banco Mundial. Ele falou assim: ó, existe uma diferença, um corte ético muito distinto entre quem está interessado em reprodução ciclotímica aí do capital e quem está a fim de oferecer, dada a limitação de recursos, grandes possibilidades de consumo homogêneo para uma população de interesse. Portanto, tem um corte ético. E aí parece que as pessoas não acordaram ainda dos riscos desse gerencialismo, e a gente que trabalha com gestão da universidade acaba sobrecarregado, né? Cada vez mais a quantidade, os ciclos de avaliação. A gente diz aqui na USP que o professor, por força de contrato de trabalho, tem que ser o professor pato, porque o pato ele voa, ele caminha, ele nada e ele mergulha. Então, assim, você tem que fazer atividade docente forte, tem que fazer atividade de pesquisa e difusão científica, você tem que fazer extensão universitária, tem que fazer trabalho administrativo. E na atividade administrativa estão aparecendo umas novidades que, para mim, novidade mesmo, nunca tinha visto trabalhar dessa maneira, e me cobrando competências que eu não tive na minha formação, como, por exemplo, essa quantidade hoje que a gente tem de alunos neurodivergentes, né? E que não só são os alunos, né? Mas também está todo mundo, por exemplo, o impacto de burnout é para professores e funcionários, né? E servidores, né? E a gente
Sabe quantas disciplinas na minha vida eu tive? Nada. Eu sou advogado e administrador, né? E estou tendo que lidar com essas questões que, assim, há uma sobrecarga de trabalho, de pressão, que, de fato, daqui a pouco serei eu também aí um grande candidato, né, para fazer fila aí nos tratamentos, né, neurológicos. Então, assim, isso tudo é muito oportuno, porque a gente está às vésperas da eleição da nova reitoria e as chapas estão falando em melhorar, né, padrões de gestão, porque ninguém está aguentando mais, né? Então, tem 3 chapas aqui disputando a reitoria, e essa discussão é uma discussão presente e muito demandada, né, por toda a comunidade. Então, assim, o que eu gostei muito do trabalho e acrescentaria isso, né? O Wesley fez um trabalho extenso, né? Uma quantidade expressiva, né? Não tinha ideia de que tinha tantas. Curitiba, de fato, é um paraíso, né? Das unidades, das faculdades, né? Impressionante a quantidade de faculdade. Mas tá bom. Que pena que ele não está aqui. Mas, bom, concluindo, Jaqueline, olha, eu fiz uns projetos no Nordeste por conta. Eu tive uma longa relação com a Codevasf, né? Mas também trabalhei num projeto que era financiado pelo Banco do Brasil em convênio com o Sebrae sobre caprino-ovinocultura, mas aí é de corte, né? Uhum, aqui domina, é o que É, e, domina. e eu me lembro da enorme dificuldade, porque, no fim das contas, existe uma tradição. Eu conheci coisas que eu não imaginava, por exemplo. Eu lembro de uma das palestras, me levanta um sujeito e fala assim: olha, vocês não estão entendendo nada, o grande problema aqui é a batata capoteira. Você conhece? Como? Olha aí, ó. Eu fiz a mesma Batata? pergunta: o que quer dizer isso? Bom, no semiárido nordestino, que criam cabra e ovelha, aliás, eu descobri a diferença entre cabra e ovelha, né? Porque as ovelhas no Nordeste são deslanadas, porque é muito quente, né? Elas perdem o peso. Não, exatamente. A diferença entre a cabra e a ovelha é que a cabra Ah, tem um rabo sim. assim Agora, e a ovelha tem um rabo assim. Então você anda na sim. estrada e vai, aquela é ovelha, e ela, bom, enfim. E existia acho que era Juazeiro, um, Juazeiro do Ceará ou não, Juazeiro Juazeiro de. da Bahia, porque Ah, tá. Você estava na região lá de eu Petrolina. tava no meio da ponte ali entre Petrolina e Ali tem Juazeiro. muito. Mas ali cria é corte e ovelha tem muito. Eles levaram muita. Sim, o bodódromo, eles chamam de bode, É o mas bodódromo, mas é ovino, exatamente. Eu né? Bom, conheço aquela região. bom, A primeira vez que eu fui naquela região foi em 84. pois, bom. E E aí eu me lembro que tinha um abatedouro modelo, inclusive financiado pelo CNPq, um projeto, sim, mas do total de caprinos, ovinos abatidos, é dormente. era 5%, o resto era o que eles chamavam de. Como é que era? A- a- é, frigomatos, acho que era uma coisa isso, frigomato. Frigo. Que pô, e matava o bode, penduravam lá na árvore. E tiravam. Bom, mas aí o cara falou assim: nosso grande problema aqui é a batata capoteira, na verdade, era um parasita dessas Ah, árvores tá, agora eu entendi. de fundo de Ah, pasto, que era alucinógeno. A cabra ia lá, comia e a capoteira, porque ela ficava capotava. doidinha. Daí E ela não queria mais saber os de bodes nada, iam não queria mais batendo, né? amamentar os burreiros. É Ela isso. ficava, era uma. E você não conseguia acabar com essa praga dessa. Eu falei assim, rapaz, como é que você lida com essa realidade? Porque. Então, assim, eu achei o seu trabalho interessante, mas ele está muito descritivo
e talvez merecesse um esforço reflexivo, porque, assim, é muito interessante você trabalhar com essa política de território. O território é o território dos produtores, que ultrapassa aí essa fronteira política, né, de Pernambuco, Piauí. É uma região em si. Como Isso, então, o que é a interessa é. mesma coisa em Juazeiro e Petrolina, Sim, é a mesma coisa. O rio, em né? vez de separar, é o rio Só que, na que verdade, vai. une. Claro. Só daí depende, se é o pernambucano que está chamando Sim, o mas a gente baiano de periferia ou é o baiano que está chamando o pernambucano de periferia. sim. Só que Mas, eles assim, têm vou uma te briga falar. grande. Eu tenho É, um orientado de doutorado que é da Embrapa, ele está lotado em Palmas, né? Está fazendo um trabalho. Palmas, Tocantins. Palmas, Tocantins. Mas eu gosto muito, eu tenho profunda admiração pela Embrapa e tal. Mas você acaba convivendo com coisas que são, que são da realidade do produtor, que às vezes escapa ao olhar excessivamente técnico, né? Então, veja, essa questão da batata capoteira, outra coisa que eles reclamavam, e que era muito forte e importante, é que mesmo você tendo técnicos ensinando, melhorando tecnologia, fazendo esforço para melhoria de genética, papapá, do trato com os rebanhos, os jovens agricultores, filhos, né, diziam assim: olha, professor, muito bom isso tudo que vocês estão falando aqui, papapá, mas se você não conseguir convencer meu pai, nada vai mudar. A figura patriarcal no semiárido nordestino é uma coisa impressionante. Assim, e ele Sim, não vai na reunião, o velho patriarca, né? Então, é, assim, não adianta você ter uma camada institucional se superestrutural, se na base da estrutura essas mensagens não chegam, né? Então, é, é, eu acho que, por exemplo, toda essa parte descritiva do trabalho é interessante, mas mereceria um esforço reflexivo no final. E eu não sei como é que você pode conseguir isso, mas talvez com entrevistas mesmo, né? Com entrevista mesmo, porque no final das sim, a contas. gente tem feito entrevista para Então, mas um é bom de projeto maior. conversar com os extensionistas. Por exemplo, um extensionista falou para mim assim: olha, a gente trouxe uns reprodutores da Austrália, Não uns, funciona. uns carneiro Doppler, que distribuíram entre os produtores, que eles fizeram um churrasco. Agora você tem que ver o seguinte: você fala do semiárido, mas cada parte é uma parte, né? Então você está falando ali o pessoal que está fazendo para carne, que é o que domina, e é onde os projetos da Embrapa Caprinos e Ovinos, lá de Sobral, vai atender. Inclusive a rota do Cordeiro, do Caprino lá, teve uma rota lá que inventaram, lá, acho que foi não me lembro qual que foi, acho que foi lá aí no desenvolvimento regional, um ministro inventaram essas rotas. É uma. Se você pegar essa leiteira, ela é totalmente diferente, porque ela está sendo formada, ela é formada foi formada de uma outra forma, se a gente pode colocar, Eu estou te certo? entendendo. Mas assim, veja, os problemas estruturais de base eles se repetem, porque assim, o que você precisa? Colocar esse produtor, seja ele de leite e derivados, leite de cabra e derivados, ou você está produzindo carne de caprino e ovino, você tem que estar num circuito, por exemplo, da vigilância sanitária, Sim, que não da é um qualidade dos problemaço, processos de beneficiamento, mas de eles estão. distribuição e Sim. constância no fornecimento, que não rola, entendeu? Não, Então, eu assim, concordo com você. Agora veja bem,
o que a gente está estudando, isso aí foi uma retirada de um projeto nosso, tá? Sim, Então, o que a gente está estudando é capacidades estatais nos pequenos municípios, ok. certo? Sim, Então, aí eu concordo plenamente contigo, mas o nosso olhar, o que chamou a atenção foi a Embrapa que ficou aparecida, aqui, como o pessoal diz aqui, né? A gente levantando os dados. Mas o que a gente tem, pegando essa tua ideia, pegando esse problema estrutural, o que a gente tem que colocar é dar mais, em termos institucionais, relacionais, sim, políticos, sim. A dentro das, carteira, da- das, sim. das, das capacidades estatais para os municípios. Muito bem. Essa é a questão, né? Então, Os municípios. E aí nós já temos uns dados, quer dizer, e isso tudo passa porque eles são extremamente dependentes. sim. E, mu- Então, esse é o esforço de emancipação, né? é, Do é, é, território e dos produtores, né? É, então, sair dessa, porque, né, a gente está com essa questão como é que se diz, né, o poder local, essa conversa é muito antiga. Quando sim, começou o projeto do Novo Cariri, no final dos anos 90, estava ainda dentro dessa, né, poder local e etc., mas isso é que está faltando. sim. A importância dos municípios, as estruturas, vamos dizer assim, se colocaram no sentido da saúde, do SUS, da SUAS, Claro, da economia, tem ainda muita coisa para caminhar, né? é, Mas a gente vê, isso aí a gente não consegue negar, né? Quer dizer, o, o, as cisternas sim. Só tiveram uma funciona se importância. tiver política pública integrada. É isso. É, Na, é na mix, ponta, sim. é mix, Sim, é é um um mix mix. total. Tem que ter água potável, não é isso? Tem que ter Sim, vacina, sim. tem que ter estrada. Tem que ter já as águas para produzir, né, Claro, todas essas coisas. Então, é um esforço muito então, grande, a né? Embrapa pode ser o centro de gravidade desse processo. Não, Então, o que mais me chamou a atenção, porque você pegando nessa questão aí, tu pegou lá da onde você teve, Petrolina e Juazeiro, a Embrapa não funciona. Quem está fazendo essa base de assistência técnica são aquelas organizações que inventaram, elas que começaram, né, elas começaram, né, o projeto de 1 milhão de cisternas, né, sim, naquela região. Então, são elas que estão aí. Agora, o que me chamou a atenção, quer dizer, houve esse papel da Embrapa e qualificou, principalmente qualificou não só os produtores, mas qualificou as as usinas de produção, né? Quer dizer, que já estão em base de cooperativa. Mas realmente eu concordo contigo, tem muita coisa ainda para frente, né? Para pensar. Agora, isso aí Jaqueline, foi. deixa eu pedir uma gentileza. Acabei de hum, ver que a gente estourou o prazo aqui. O isso. nosso painel que tem que se encerrar agora às 7h30, Já, já passamos se não, cinco já minutos. fechou, né? Então tá bom. Sim. Eu queria agradecer muito a gentileza de vocês, de me ouvirem aqui com paciência. Espero que tenha contribuído para estimular aí alguma Não, reflexão de vocês, melhoria do trabalho para a publicação definitiva, né? E uhum. certamente a gente vai se encontrar por aí, porque a comunidade é pequena e é paroquial. Uma hora dessas a gente está num congresso, outro aí, vamos nos encontrar. Presencial Quem sabe ou presencialmente. online? Isso, Tá tá bom. bom? Então, tá certo. Obrigado, Também, viu? muito Então, Obrigado obrigada. pela tchau Tchau, gentileza. para Bruno. vocês. Obrigado, Tchau. Fabiano, pela preferência. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.